Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula. A gente é o sinal de vetorial e geometria analítica. E aqui eu vou estar apresentando algumas propriedades, do produto vetorial que a gente viu na videoaula passada. Tá certo? Então, a gente vai estar desenvolvendo de acordo com aquela definição que foi apresentada. Tá certo? Então, as propriedades são as seguintes, Vamos precisar de até 3 vetores em algumas delas, Então, dados os vetores U, V e W, temos, A primeira propriedade é essa, U vetorial V é igual a menos V vetorial U. Quer dizer que se eu trocar as posições de U e V lá naquele determinante, eu mudo o sinal. A gente, para ver isso, é o seguinte, eu posso partir daqui e mostrar que vai ser esse cara aqui para o sinal trocado. É um pouco mais fácil, a gente está mais habituado com esse, Então é mais fácil partir desse para chegar nesse. Então, V vetorial U, quer dizer, vai ser o quê? Pela notação lá da aula passada, a gente aproveitar ela aqui, vai ser o seguinte, U eu usava x1, y1, z1, V eu usava x2, y2, z2, Então a gente vai fazer isso aqui, I, J, K. Então aqui vai ser x2, y2, z2, ou seja, troquei de lugar, x1, y1, z1. Pronto. Então, observe aqui o seguinte. Quando a gente vai calcular esse produto, a gente divide ele em 3 pequenos produtos vetoriais determinantes, de ordem 2. Então, aqui nesse primeiro vai ser quem? Omite a primeira coluna, então vai ser y2, z2, y1, z1 e menos. Esse menos aqui da fórmula, sempre lembrar, nunca esquecer dele. Agora omite a segunda coluna, vai ser x2, z2, x1, z1, j, mais. Agora omite a terceira, x2, y2, x1, y1, k. O que acontece, gente? Se eu calcular isso aqui, vou calcular só o primeiro para mostrar para vocês uma coisa interessante. Se eu tivesse aqui invertido, y1, z1, y2, z2. Esse cálculo aqui é o que? É y1, z2 menos y2, z1, Agora vamos aqui inverter. y2, z2, isso é uma propriedade determinante. Você poderia fazê-la já de imediato se você souber a propriedade, ou então observando isso aqui. Quando você faz a conta aqui, dá y2, z1 menos y1, z2. Esse vezes esse, esse vezes esse. Só que eu posso botar um menos aqui na frente e trocar o sinal de todo mundo de dentro. Então vai ficar y1, z2 menos esse aqui. Porque com o menos, esse volta a ser negativo. E esse aqui que está negativo agora, volta a ser positivo. Então perceba que um é o simétrico do outro. Ou seja, isso aqui é menos, trocando y1, z1, y2, z2. E o mesmo vai ocorrer com todos os outros. Então isso aqui é o mesmo que eu trocar o sinal desse cara aqui fora, e botar assim, e trocar essa linha. Então a troca de linhas no determinante, eu devo ter comentado isso na videoaula que falei de determinante, ela produz a troca, o número ímpar de trocas, ela produz a troca do sinal de mais para menos. Se você soubesse dessa propriedade, já poderia usar de imediato. Aí aqui, como é menos, fica mais, Trocar a linha x1, z1, x2, z2, k, mais x1, y1, x2, y2, ou K não, J, viu? Desculpe. É muita letra pra gente, Só que é o seguinte, e aqui ficou menos, Então eu troquei uma linha, troquei o sinal. Só que aí eu posso botar esse menos em evidência, Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar esse mesmo determinante aqui, y1, z1, y2, z2 e mais. Aí, no caso, como eu botei um menos em evidência, esse cara aqui passa a ser menos, Então eu troco o sinal de todo mundo, mais ou menos o que eu fiz ali. Só que ali eu só fiz para um casozinho desse. Então, x1, z1, x2,
Z2J mais, esse menos aqui vai trocar o sinal dele, né? X1, Y1, X2, Y2, K. Mas isso aqui de dentro, gente, se a gente continuar, ó, vou apagar aqui para não confundir, se a gente continuar, isso aqui é quem? É exatamente o vetorial V. Pode desenvolver aí que você vai ver. Isso aqui é exatamente menos o vetorial V. Não precisa nem do lado de lá, né? Não precisa nem desse lado daqui. Então, ó, observe isso. Ó. Então, eu mostrei que isso aqui é menos isso. Então, se eu multiplicar por menos 1 esta igualdade aqui, isso e isso, eu jogo esse menos para cá e está demonstrado o resultado. Tá certo? Uma segunda propriedade que a gente tem, ela diz o seguinte, ela tem a ver com paralelismo de vetores. Você vê que lá no produto, só para relembrar, né, no produto escalar, você tinha aqui dois vetores, o produto deles dava 0, esse produto ponto aqui, quando os vetores eram ortogonais. Tá certo? Aqui eu já botei o contrário. Se der, o contrário não, né? Algo semelhante, porém não com ortogonais, mas sim com paralelos. Ou seja, o vetorial V vai ser 0 se e somente se U for... 0 aqui é 0 vetor, viu? U for paralelo a V. Porque o produto vetorial ele dá um vetor. Certo? Então, muito cuidado com isso. Né? Então, como é que a gente faz essa demonstração? Tá certo? Então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos supor, né, ela é uma demonstração de si, somente si, né, porque ela tem isso implica isso e isso implica isso. Então, vamos pegar assim, ó. O vetorial V igual a 0, vetor, né, si, somente si. Aí, quem é o vetorial V? É exatamente esse carinha aqui. Já vou até usar isso aqui, ó, essa parte aqui de dentro, ó. Só que eu já vou botar melhor ainda. Aproveitando isso aqui, eu sei que vai ser Y1Z2 menos Y2Z1, ó. Vai ser Y1Z2 menos Y2Z1I, né? Mais. Talvez não caiba ali, mas vamos compactar aqui, ó. No caso, menos, né? Tem um menos aqui de fora. X1Z2, X2Z1. X1Z2 menos X2Z1J mais, agora no K, X1Y2, X2Y1. X1Y2 menos X2Y1. K, vezes a variável K. Tá certo? Mas isso aqui é igual a 0, né? Claro que isso aqui é igual a 0, né? Então, vou ter que dar uma compactada aqui. Vamos fazer, deixa eu apagar aqui e fazer rapidinho aqui. Você vê que falta espaço, né? Isso aqui é uma agonia retada. Tá, de novo, né? Y1Z2 menos Y2Z1I menos X1Z2 menos X2Z1J mais X1Y2 menos X2Y1K igual ao vetor nulo, certo? Que ocorre se, somente se, ou seja, para isso aqui ser igual ao vetor nulo, o vetor nulo é o que tem 0 em todas as três coordenadas, certo? Então, isso aqui tem que ser 0, isso tem que ser 0, isso tem que ser 0, ou seja, Y1Z2 menos Y2Z1 tem que ser igual a 0, X1Z2 menos X2Z1 tem que ser igual a 0, e X1Y2 menos X2Y1 tem que ser igual a 0. Então, que ocorre se só se o quê? Isso aqui tem que ser igual a isso, ou seja, Y1Z2 igual a Y2Z1, X1Z2 igual a X2Z1 e X1Y2 igual a X2Y1. Aí aqui é o seguinte, ó,
Aí agora a gente vai relembrar a definição de paralelo. Quando aqui um vetor é paralelo ao outro, o paralelo a V implica que existe alfa tal que 1 igual a alfa V, ou V igual a alfa 1, né? Tanto faz, você pode um é múltiplo do outro. Então aqui eu posso dividir esse cara aqui, ó, passar dividindo, então eu tenho y1 sobre y2 igual a z1 sobre z2. Então, essa primeira igualdade aqui me dá essa relação x1 sobre x2 igual a z1 sobre z2. E essa última aqui, ó, fazendo aqui, vai dar x1 sobre x2 igual a y1 sobre y2. Aí o que acontece? Perceba que está aqui, ó, esse cara é igual a esse e esse é igual a esse. Então eu tenho que todo mundo é igual. Então, ó, x1 sobre x2 é igual a y1 sobre y2, que é igual a z1 sobre z2. Isso aqui é que eu chamo do meu alfa. Tá certo? Ou seja, se vale essa relação, eu tenho que isso ocorre se somente se U for paralelo a V. É só você ir lá na videoaula, que eu falei de paralelismo de vetores no espaço, você vê que quando eu encontro esta relação aqui, certo? Que x1 sobre x2, y1 sobre y2, z1 sobre z2, ele foi igual a uma constante alfa, então U vai ser paralelo a V, certo? Claro que é muito fácil a gente fazer um exemplo desse e desse. Você pode estar pegando aí dois vetores, pega algum exemplo aí passado e só troca, você aproveita as contas. Eu não vou estar fazendo aqui porque essa aula ela é um pouco grande, senão a gente pode perder um pouquinho de tempo fazendo esses exemplos, mas os exemplos são bem simples mesmo, gente. Se você pegar, por exemplo, esse vetor aqui, ó, 1, 2, 1 vetorial, 3, 1, 4. E você, esse produto vetorial vai dar um certo valor, um certo vetor W, e se eu trocar de lugar para 3, 1, 4, 1, 2, 1, vai dar menos W. Vai dar W com as coordenadas com sinais trocados. Certo? Você só inverte isso aqui que você vê. A mesma coisa aqui, se você pegar dois caras paralelos, fácil demais, por exemplo. Dois vetores paralelos no espaço são aqui, por exemplo, 1, 2, 3, e V igual a dobrar todo mundo, 2, 4, 6. Faz o produto vetorial desses dois caras aí para você ver o que vai acontecer. E observe uma coisa, ó, 1 sobre 2, 2 sobre 4 é 1 sobre 2, 3 sobre 6, 1 sobre 2. Então, outra forma de ver que vetores são paralelos é calcular o produto vetorial deles. Claro que no caso de paralelos é mais fácil, não precisa calcular o produto vetorial, porque é uma coisa até relativamente grande, né? Quando eu tenho no olho eu consigo ver que dois vetores são paralelos, tá certo? É mais uma demonstração, uma coisa teórica, né? Para você usar em outros resultados. Aí a gente tem aqui o seguinte, ó, uma terceira propriedade, vou apagar aqui, é a seguinte, que eu vou demonstrar também. Eu vou demonstrar essas três primeiras, as outras eu deixo para vocês fazerem aí. Né? Demonstrei a primeira, demonstrei a segunda. As outras seguem o mesmo raciocínio, né? Que é o seguinte, ó, o vetorial V, ele é ortogonal tanto a U quanto ortogonal a V. Essa propriedade tem uma ideia interessante. Ela faz o seguinte, ó. Se eu pegar aqui U e V, digamos que U e V estejam num certo plano. Certo? Estão aqui num plano. Meu plano eu desenho estranhão, né? Na verdade, o que acontece? Ele está me dizendo que o vetorial V, ele tanto é ortogonal a U e a V. Significa o seguinte, que se eu chamar esse U vetorial V aqui, ó, U vetorial V, fosse um certo W, ele seria ortogonal tanto a esse, quanto ortogonal a esse aqui, ó. Certo? Aí você vai ver que a consequência disso é que ele sai do plano. Certo? Ele já não é mais um vetor coplanar com U e V, por exemplo. Ele vai ser coplanar com U e vai ser coplanar com V, mas os três ao mesmo tempo não serão mais coplanares. Claro que dois vetores são sempre coplanares. Então esse vetor e esse são coplanares e esse são. Mas os planos são diferentes. Agora, para eles três estarem no mesmo plano, isso é impossível. Tá certo? Então aí está uma ideia geométrica que você vai estar vendo aí. Melhor aí no livro, tem um desenhozinho mais bonito, tá certo? Mas como é que a gente faz essa conta aqui, ó? A gente sabe o seguinte, que o vetorial V, se eu mostrar que isso aqui dá zero, não sei, né? Se eu mostrar que isso aqui é zero, ou seja, se eu pegar o produto vetorial vezes, quer dizer, esse U vezes V
escalar né, esse produto aqui, e isso der zero, eles vão ser o quê? Ortogonais. Então vamos começar esse produto. Esse aqui a gente já viu, já chegou a calcular ele aqui, deu isso, ó. Y1 Z2 menos Y2 Z1, vírgula. Aqui eu não vou botar o IJK, mas você podia estar colocando com o IJK. Vou botar em coordenadas. Aí a minha próxima coordenada é X1 Z2 menos X2. Agora só que aqui é o seguinte, com esse menos aqui, ó, quando eu jogar para dentro, vai ficar assim, ó. Vai ficar esse positivo e esse negativo. Então vai ficar X2, então ela começa pela coordenada 2, ó. X2 Z1 menos X1 Z2. E a outra omite-se a variável Z, fica X1 Y2 menos X2 Y1. Tá certo? Então aqui dentro, lembrando que eu comecei do valor 2, porque tem esse menos para corrigir. Vezes quem? O 1. Mas o é quem? X1 Y1 Z1. Certo? Só vou dar uma diminuída aqui no finalzinho, gente. O quadro é pequeno, né? Acaba. X1, Y1, Z1. Certo? Então, isso aqui vai ser igual a quem? Aí agora eu vou desenvolver essa galera toda aqui. Vai dar uma conta um pouquinho grande, mas vamos lá. X1, Y1, Z2, que é esse vezes esse. Quer dizer, vai ser X1 vezes isso, né? Y1 vezes isso e Z1 vezes isso. Então, X1 vezes isso vai ser X1 vezes esse e X1 vezes esse. Menos X1, Y2, Z1, mais, né? Só para lembrar, gente, como é que é o produto A, B, C, D vezes E, F, G. Como é que você faz esse A, B, C vezes F, G? Então é A, E mais B, F mais C, G. Estou calculando aqui o produto, esse produto aqui. Certo? Então, somando com esse cara agora vezes o Y1. Então vai ficar X2, Y1, Z1. Já estou colocando o Y1 comutando ele, né? Já jogando ele aqui no meio. Menos X1, Y1, Z2, mais. Agora o Z1 vezes isso. X1, Y2, Z1, menos X2, Y1, Z1. Aí vamos tentar achar quem é parecido aqui para a gente cortar. Por exemplo, X1, Y1, Z2, X1 tem aqui, ó, aqui, com aqui. X1, Y2, Z1, X1, Y2, Z1, tá vendo? Ó? Menos aqui, com mais lá, corta. E por último sobrou aí, X2, Y1, Z1, ó. Cortando, isso aqui dá exatamente zero. Que ocorre se e somente se o vetorial V for ortogonal a 1. Ou implica, né? Melhor bater implicação, porque você vai ter vetor nulo aí na parada. Da mesma forma, analogamente, você mostra, aí se eu vou deixar seu cargo, você fazer isso aqui. Certo? Que ele é ortogonal a V. Aí só que você vai mudar, que você vai pegar X2, Y2, Z2 nesse ponto, fazer o mesmo produto, cortar e beleza. Outras propriedades que eu não vou demonstrar, mas vou listá-las, porque eu posso estar precisando delas em algum momento na frente, são as seguintes. Aí aqui eu demonstrei, ou seja, todas elas seguem esse mesmo padrão. Você abre os vetores e faz a prova. Então você tem aqui, ó, I, V. Propriedade 4, né? Melhor dizendo. Então você tem aqui o vetorial V mais W se você tiver um produto vetorial depois com uma soma de vetores. Então isso é o produto vetorial V mais o produto vetorial W. Então você pode distribuir, né? Uma quinta propriedade é parecida com essa, só que ela ocorre do outro lado. Então se eu tiver assim, ó, U mais V vetorial W, da mesma forma vai ser U vetorial W, V vetorial W. Então isso daqui é só assim, você abre o coordenado, só dá conta pra caramba, né? É bom, você faz uma em casa só para desencargo de consciência, para não dizer que não fez nenhuma. Agora você tem aqui alfa U vezes V. Eu esqueci de colocar o alfa aqui, esse alfa é escalar, tá certo? É um escalar. Como a gente já usa ele comumente, isso aqui é a mesma coisa, de alfa U, ou seja, se eu tiver um produto vetorial multiplicado por um valor, eu posso primeiro multiplicar esse valor por uma desses componentes, um desses vetores componentes, e depois tirar o produto vetorial, ou
até com o que está interno, né? O V, né? Que está mais dentro. Então isso aqui vale também. E uma sétima propriedade, e última, é essa aqui, ó. U ponto V vezes W é U V ponto W. Talvez seja uma das mais chatinhas de se demonstrar, seja essa aí, né? Que ele troca os produtos sem mover as ordens. Tá certo? De U, V e W sempre nessa ordem, tá certo? Então aqui estão algumas das propriedades. O que é que eu aconselho? Se você não quiser demonstrar essas propriedades, né, se ater muito à prova, pegue pelo menos 1 ou 2 exemplos de cada uma e verifique que de fato funciona. Porque se você só olhar isso, é a primeira vez que você está vendo, não vai aprender. Ou você pelo menos aprende que funciona por meio de exemplos, não é o mais indicado, mas você precisa ou demonstra isso, ou utiliza isso. E a melhor maneira é, agora que você viu, chega lá no cantinho da folha, não, deixa eu ver se fala mesmo. Deixa eu pegar esse vetor aqui, 1, 2, então, pega esses 2 vetores paralelos, vamos ver se dá 0 mesmo. Vamos pegar, vamos trocar aqui de lugar, né, os vetores aqui, o V, vamos fazer V vezes U, e aí vamos ver, né, vetorial U, e vamos ver se muda o sinal, né, do vetor, se o vetor fica como o vetor oposto. Então, esse tipo de coisa eu aconselho a fazer. Faça, você não vai perder seu tempo. Se você não fizer agora, provavelmente vai ter problema na hora da prova e também vai ter uma base deficiente. Então sempre dê um exemplinho, tá certo? Espero que você faça isso. Muito obrigado. Até a próxima.